Fala meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar aqui o nosso estudo em mecânica dos fluidos. Hoje eu vou resolver dois exercícios para vocês, um envolvendo o tubo de Venturi e outro envolvendo o tubo de Pitot, e um outro envolvendo os dois misturados ao mesmo tempo, tá? Então vocês não perdem por esperar, porque vão ser dois exercícios ótimos, tá? Então antes disso, eu quero deixar só um aviso, então, quem de vocês tiver alguma dificuldade, algum estudo, eu dou aulas particulares, então se você que tiver interesse, meu contato e o WhatsApp vai estar aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida ou quiser marcar alguma aula, pode me mandar que eu respondo todo mundo, pode deixar aqui na descrição. Não se esquece também de se inscrever no canal e vamos lá. Então, eu vou resolver esses dois exercícios aqui, tá? Um envolvendo somente o tubo de Venturi e nesse aqui envolvendo o tubo de Pitot e o tubo de Venturi. Tá? Então são esses dois exercícios. Nesse aqui eu não vou calcular para o nitrogênio, tá? Então eu já vou tirar essa parte aqui, só para vocês não se confundirem, beleza? E eu vou mostrar com mais detalhes cada um de cada vez. Então, só para você se ambientar, quais são os dois exercícios que eu vou calcular aqui, beleza? Então, vamos para o primeiro. Nesse primeiro, então, na figura abaixo, ambos os fluidos eles estão na mesma temperatura, tá? Então eu não vou ter variação de densidade em nenhum deles acontecendo aqui, tá? Então, se a velocidade nesse ponto 1 ela vale 0,52 metros por segundo e as perdas são desprezadas, então eu não vou ter perda de pressão, né, nenhuma perda de pressão devido a efeito viscoso ou efeito gravitacional, tá? Então, qual deve ser a leitura do manômetro H? Tá? Então, aqui não está mostrando muito bem, mas o mercúrio ele vai começar aqui. Então, desse ponto aqui para cima eu vou ter água, tá? Então, em todo o meu escoamento. E o meu mercúrio ele vai estar aqui nesse ponto. Então, ele vai estar aqui, tá? Nesse ponto aqui, desse ponto aqui, nessa altura H, tá? Então, eu quero saber qual é a altura H que vai estar mostrando aqui. Como nós sabemos, o manômetro ele é utilizado para mensurar tanto a pressão em um determinado ponto, quanto ele auxilia para calcular a velocidade em um outro determinado ponto, tá? Então, principalmente para calcular a pressão, que é o que a gente está utilizando esse aqui, por isso que a gente está utilizando um tubo de Venturi, tá? Então, o que nós vamos fazer? Primeiramente, vamos seguir um passo a passo bem legal para vocês entenderem bem. O que está acontecendo nesse escoamento aqui? Então, eu tenho um escoamento de água acontecendo primeiro em um tubo de 75 milímetros. Esse escoamento ele vai continuar aqui, né, nessa parte vertical, onde ele está subindo. E lá no final, ele está passando por um bocal, onde eu estou diminuindo o diâmetro desse meu bocal. Esse meu bocal ele também está lá no alto, ele está a uma altura de 3 metros. Então, imagina que ele está a uma altura bem maior do que esse ponto 1, tá? E nós temos uma distância aqui do centro do tubo de água aqui até o começo do mercúrio de 0,6 metros, tá? E também esse ponto aqui vale ressaltar também que ele está aberto para a atmosfera, tá? Então isso é muito importante. Assim como aqui no ponto 2. No ponto 2 ele vai estar aberto para a atmosfera. Então o que eu quero saber? Quero calcular o valor dessa altura H para essa velocidade aqui de 0,52 metros por segundo, tá? Então, vamos lá para a resolução. A primeira coisa que eu coloquei aqui que a gente tem que fazer, né, é calcular o valor da velocidade aqui na saída do bocal. E como que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai aplicar então a conservação da massa entre o ponto 1 e o ponto 2. Porque a gente assume o quê? A gente assume que o fluido ele é incompressível e assume também que o escoamento está acontecendo em regime permanente. Então por isso que todo o fluido que está passando aqui no meu ponto 1, ele vai ter que sair aqui no meu ponto 2, sabe? Porque eu não tenho fluido escapando, né, em nenhuma outra parte, nem fluido entrando de outra parte aqui também. Então, todo o fluido que entrar aqui no ponto 1, ele vai ter que sair aqui no ponto 2. E como que a gente aplica isso aqui? Qual é a equação que a gente utiliza para o escoamento em regime permanente e com um fluido incompressível? Então, a velocidade 1 vezes a área em 1 que é igual à área 2 vezes a velocidade em 2. A área 2 a gente consegue calcular porque a gente tem o valor do diâmetro 1 aqui, que é 75 milímetros. A velocidade 1 a gente já tem, que foi dado, que é 0,52 metros por segundo. A área 2 a gente consegue calcular porque a gente tem o valor do diâmetro aqui na saída, tá? Então a gente vai calcular o valor da velocidade V2. Então como que a gente faz? Pega, né, a área a gente considera que a seção transversal ela é cilíndrica, né, uma circunferência, então por isso que a gente calcula a área como π d1 quadrado sobre 4.
Tá? Então a gente corta aqui os π's, os 4, e então a gente chega aqui, substituindo os valores que nós temos aqui, eu estou passando para metros, tá? Por isso que ficou 0,075 e 0,025, então a velocidade em 2 vai ser igual a 4,66 metros por segundo. Então a gente sabe que sempre que a gente tem uma redução do diâmetro do meu escoamento, né, então a gente vai ter um aumento da velocidade para compensar essa variação de massa que está entrando aqui, né? No caso está saindo ali no ponto 2. Então, calculamos a velocidade no ponto 2, então qual que é agora o nosso passo 2? Vai ser calcular a pressão aqui no ponto 1. E como que a gente vai fazer isso? Aplicando a equação de Bernoulli entre 1 e 2. Então nós temos o ponto 1 aqui, eu quero calcular o valor do P1 aqui, sendo que eu tenho o V1. Né? Quais outros dados nós temos aqui também? Tá? Então, essa aqui é a equação de Bernoulli, tá? Que é o P1 mais a densidade da água, tá? Porque a gente está falando do escoamento na água, vezes o V1 ao quadrado sobre 2, mais a densidade da água, vezes a gravidade, vezes o Z1, tá? A altura do ponto 1, o P2, tá? Que é a pressão no ponto 2, que é a pressão atmosférica, como eu já falei para vocês, mais a densidade da água, vezes a velocidade no ponto 2 ao quadrado sobre 2, que a velocidade 2 a gente já calculou no passo anterior, mais a densidade vezes a gravidade vezes o Z2. Então, o meu Z2 ele é 3 metros, porque eu considero que a altura aqui do ponto 1 ela vai ser 0, e minha altura do ponto 2 vai ser 3 metros a mais que ele, por isso eu considerei 3 metros. O meu Z1, como eu falei para vocês, é 0. O P2 eu estou considerando aqui pressão manométrica, tá? Então, a pressão atmosférica eu considero como sendo 0. Então, como o meu P2 é igual à pressão atmosférica, tá? Então, como o P2 ele é igual à pressão atmosférica, então o P2 é igual a 0. Tá? O V2 a gente calculou anteriormente que vale 4,66 metros por segundo, o V1 vai valer 0,52 metros por segundo, e a densidade da água, né, a gente considera como padrão, vai valer 1000 kg por metro cúbico. Então, vamos substituir todos esses termos que nós temos aqui dentro dessa equação de Bernoulli que eu escrevi para vocês. Então, vai ficar essa aqui a equação, tá? Substituindo todos os valores que nós temos aqui. Tá? Então, Z1 igual a 0, P2 igual a 0, né? Substituindo o valor de V1 e V2. Então, a gente acha que é aqui que o valor da pressão em 1, a pressão manométrica, tá? Vai ser igual a 40.602 Pascal, ou 40,602 kPa. Tá? Então, achamos o valor da pressão no ponto 1. Então, vamos agora fazer o nosso passo 3 para a gente determinar a altura H. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar, né, uma análise estática, né, de estática dos fluidos entre o ponto 1, né, o ponto 1 que nós temos aqui, que eu considero que é o ponto no centro aqui, né, do escoamento, e um ponto 3. Qual que é o ponto 3? O ponto 3 vai ser esse ponto aqui, né, o ponto em que está aberto aqui. Então eu vou ter o meu ponto 3 aqui, tá, que eu chamo de P3, que ele vai ter um valor de pressão que é igual à pressão atmosférica. Então, daquele estudo que nós fazíamos lá em estática dos fluidos, né, a gente lembra que se a gente aplicar a lei de Stevin, né, então a gente tem que o escoamento aqui, né, o escoamento não, na verdade, né, que esse meu manômetro, aqui eu vou começar, aqui é a divisória entre a água e o mercúrio. Tá? Então, eu vou ter que esses dois pontos aqui, eles estão na mesma altura. Se a gente lembrar lá da lei de Stevin, né, da lei de Pascal, a gente sabe que quando a gente tem um fluido parado e eles estão na mesma linha, né, a mesma linha no mesmo fluido, a gente sabe que as pressões desses pontos elas são iguais. Então, como a altura do meu ponto A ela é igual à minha altura no ponto B, eu posso falar que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. E esses são esses dois pontos aqui. Então, meu ponto B está aqui e o meu ponto A está aqui. Só que qual que é o valor da minha pressão no ponto A? Vocês concordam comigo que é o valor da pressão no ponto 1 mais o valor da pressão dessa coluna toda de líquido que eu tenho aqui, tá? E como que a gente fazia essa para calcular o valor dessa pressão dessa coluna de líquido? Vai ser igual a essa coluna aqui, que é o valor da densidade da água vezes a gravidade vezes essa altura aqui. E por que da água? Porque essa coluna aqui é de água, tá? Então daqui até aqui eu tenho uma coluna de água que ela vai fazer uma pressão. Qual que é o valor dessa pressão? É a densidade da água vezes a gravidade vezes 0,6. Só que não é a pressão total que está sendo aplicada em A, porque eu tenho também a pressão do ponto 1, tá? Que é o valor da pressão estática. E como que eu calculo o valor da pressão no ponto B? Da mesma forma que eu calculo aqui no ponto A. Eu tenho que a pressão no ponto 3 está fazendo pressão no ponto B, só que eu tenho também a pressão dessa coluna
de fluido aqui. Só que qual que é o fluido que está aqui? É o mercúrio, tá? Porque o mercúrio começa aqui e ele vai até aqui. Então por isso que a pressão no ponto B ela vai valer pressão atmosférica mais a densidade do mercúrio, tá? Hg é mercúrio, vezes a gravidade, vezes a altura H que eu não tenho aqui. Tá? Então vamos substituir todos os valores que eu tenho aqui. Eu sei que a pressão atmosférica ela vale zero, o valor da densidade do mercúrio eu tenho, gravidade eu tenho, o H eu vou descobrir. Então, o valor da densidade da água eu tenho, gravidade eu tenho, essa altura aqui, claro que eu tenho, e o P1 eu já calculei anteriormente. Então, vamos substituir todos os valores que eu tenho aqui, já assumi com a pressão atmosférica, eu nem coloquei ela aqui, tá? Então, 40.000, que é 40.602, que é a pressão no ponto 1, mais o termo da coluna de água, tá? Da coluna de água, e esse aqui é o valor da coluna de mercúrio, tá? E eu já assumi com a pressão atmosférica, como eu falei para vocês. Então, para eu calcular o valor desse H aqui, é só eu fazer essa conta. Então, o meu H vai ser igual a 0,33 metros, tá? Então, o valor dessa altura aqui, para que eu tenha essa velocidade no ponto 1, vai ser então 0,33 metros. Então, relembrando, o primeiro passo que eu fiz foi a conservação da massa para eu determinar o valor da velocidade no ponto 2. Em seguida, eu apliquei a equação de Bernoulli, tá? Com todas as aproximações que eu tinha, que a altura no ponto 1 vai ser igual a 0, que a altura lá no ponto 3 no ponto 2 vai ser 3, e com isso eu achei o valor da pressão no ponto 1. Tá? E aí depois disso, qual foi o terceiro passo? Eu apliquei a análise estática aqui no meu manômetro ou no meu tubo de Venturi, como você pode querer chamar também. Tá? Então, esse é o passo a passo que a gente utiliza em diversos exercícios. Tá? Então, é muito importante ter essa ideia na cabeça. Tá? Por que a gente aplicou a regra de Bernoulli? Porque eu não tenho nenhuma perda de pressão, né, nenhum efeito viscoso sendo aplicado aqui também, e eu tenho regime permanente. Tá? Então, esse aqui está resolvido. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui ou entrar em contato comigo. Vamos agora para o exercício 2. Tá? Então, no exercício 2 vai ser um pouquinho diferente porque eu tenho esse tubo de Venturi aqui. Sempre que eu tenho esse tubo dentro do meu escoamento, eu chamo de tubo de Venturi. Vocês vão ver as particularidades de cada um deles. Então, vamos ler o enunciado primeiro. O fluido manométrico da figura abaixo, tá? Que é esse, o fluido manométrico é o fluido que está aplicado aqui no meu manômetro, tá? Então ele vai ser o mercúrio, tá? Como ele falou pra gente, tá? É o mercúrio. Calcular a vazão volumétrica, tá? Então a vazão volumétrica que está passando aqui no tubo, se o fluido que escoa é a gasolina. Então a gasolina ela está passando por aqui, tá? Ela está passando por aqui. E eu coloquei um tubo de Pitot, que a gente chama aqui, que ele está aqui dentro, para eu determinar a velocidade aqui dentro do meu escoamento, tá? Uma coisa a gente já pode falar aqui. Como esse tubo ele tem seção constante, então o diâmetro aqui ele vai ser igual ao diâmetro aqui, então eu posso dizer que a velocidade em todos os pontos desse aqui de 75 milímetros vão ser a mesma. Então, e também a vazão ela vai ser a mesma, porque como eu estou falando de escoamento incompressível, a vazão dentro do meu tubo ela vai ser a mesma, tá? Então eu vou ter dois pontos importantes aqui. O ponto 1, que eu vou chamar, que é um ponto bem, eu posso falar que ele é bem aqui em cima, tá? Então esse ponto 1, bem em cima de onde está começando essa primeira parte do meu tubo. E o meu ponto 2, que vai ser esse tubo, o ponto bem aqui na entrada, tá? E eu sei também que a diferença de altura aqui entre a parte mais alta aqui do mercúrio e a parte mais baixa, ela vale 25 milímetros, tá? Então vai ser uma ideia bem parecida com o que a gente fez no exercício anterior nessa segunda parte. Então, vamos analisar primeiro quais são os passos a passo que nós temos que fazer aqui. Então, como eu mostrei para vocês, o primeiro passo vai ser aplicar a regra de Bernoulli entre o ponto 1 e o ponto 2. Como eu mostrei para vocês, o ponto 1 vai ser bem rente aqui ao meu tubo, a primeira parte do meu tubo, e o ponto 2 vai ser bem aqui na entrada, tá? Então, bem aqui na entrada do meu tubo. Então, vamos aplicar a equação de Bernoulli entre 1 e 2. Só que a gente precisa fazer um pequeno parênteses para explicar quais vão ser os parâmetros aqui no ponto 2. Porque como eu falei para vocês, dentro do meu tubo aqui de 75 milímetros, em todos os pontos a minha velocidade vai ser a mesma, tá? E ela vai ser maior que zero, a não ser em um ponto, que é nesse ponto 2, que a gente fala que é um ponto de estagnação. Por quê? Porque o fluido, ele está passando por aqui, está passando por aqui, está passando por aqui, só que ele chega nesse ponto e ele praticamente trava. Então ele vai começar a andar por fora desse meu tubo aqui. Só que nesse ponto a minha velocidade ela vai ser zero, tá? Nesse ponto aqui mais para cima ele já vai ter velocidade igual a V1. Só que aqui eu tenho uma velocidade 2
igual a zero, tá? Então, a gente sempre chama esse ponto aqui de ponto de estagnação, porque o meu fluido ele fica parado, completamente parado. Então, a velocidade no ponto 2, ela vai ser zero, tá? Isso é muito importante. Todos os exercícios que a gente tiver o estudo de o tubo de Pitot, então a gente vai falar que esse ponto de estagnação aqui vai ter velocidade zero, tá? Isso é muito importante, senão não dá para resolver essa questão, tá? Então, vamos aplicar a equação de Bernoulli. A gente sabe também que a altura do ponto 1 é igual à altura do ponto 2. Eu não vou ter nenhuma variação de altura. Então, por isso que o meu termo Z1 e Z2 vão ser zero, né, na equação de Bernoulli. Então, como eu sei que a minha velocidade 2 ela vai ser zero, então eu teria aqui um termo ρ, V2 quadrado sobre 2, só que eu sei que ela é zero, então eu já eliminei ela aqui. Eu sei que a densidade da gasolina ela vale 760 kg por metro cúbico, tá? É uma coisa que já devia ter sido dada no enunciado e também pode ser achada em qualquer tabela termodinâmica ou tabela de mecânica dos fluidos, tá? O que eu sei também? Eu sei o valor de P1? Não, também não sei. Eu sei o valor de P2? Não, então vamos guardar aqui. O que eu quero? Eu quero calcular o valor de V1 para eu achar o valor da minha vazão que está passando aqui nesse meu tubo, tá? Em todo esse meu tubo. Então, eu vou mexer nessa equação aqui para que eu chegue em alguma coisa que eu quero calcular aqui. Então, se eu isolar o V1, eu chego que ela vai ser igual a 2 dividido pela densidade, vezes a raiz de P2 menos P1. Tá? A única coisa que eu tenho aqui é o valor da minha densidade que foi dado aqui. Tá? Só que como que eu vou achar a diferença entre P2 e P1? Eu vou aplicar aquela regra estática que eu mostrei para vocês no exercício anterior. Então eu vou fazer, né, aquela regra assim. Eu sei que em um mesmo ponto de um fluido eu tenho um valor de pressão igual. Então eu vou pegar dois pontos, ponto A e B, tá? Que nem eu falei para vocês. Então eu tenho esse ponto aqui é o meu ponto A e esse ponto aqui é o meu ponto B, tá? E se eu quisesse pegar esses pontos aqui, que eu sei que eles estão na mesma altura e eles estão na água, eles também teriam a mesma pressão. Só que eu não sei a diferença de altura entre eles. Eu não sei essa altura aqui e eu não sei essa altura aqui, tá? Então por que eu pego o ponto A e B? Por que eu sempre pego esses pontos? Porque foi me dado a diferença de altura entre eles, tá? Que ela vale 25 milímetros. Tá? Então por isso que a gente sempre usa esses pontos em que a gente conhece a altura. Isso é muito importante saber também. Tá? Então o que eu sei da pressão em A, né? O que eu sei desse ponto de pressão em A e esse ponto da pressão em B? Eu sei que a pressão em A ela é igual à pressão em B. Tá? E o que eu sei da pressão em A? Eu sei que ela é a pressão no ponto 1, tá? Mais o peso da coluna de mercúrio aqui. Tá? Eu vou considerar que a pressão no ponto 1 ela vai ser a mesma até eu chegar aqui no mercúrio, tá? Porque eu sei que essa diferença de pressão ela vai ser, né, a mesma. Então eu posso considerar que a pressão no ponto 1 aqui ela vai ser a mesma. Eu posso considerar que essa altura ela é muito pequenininha, tá? Então isso eu posso considerar, tá? A mesma coisa aqui no ponto B. Eu posso considerar que esse ponto aqui ele vai ter pressão 2, tá? Porque eu vou desconsiderar depois também devido à altura de líquido ela ser a mesma aqui, tá? Então essa altura vai ser muito pequena, daqui até o ponto 2. Então por isso que eu nem considerei o peso da coluna de água, tá? Então, voltando. A pressão no ponto A vai ser a pressão no ponto 1, mais o peso da coluna de mercúrio que está aqui, tá? E a pressão no ponto B vai ser igual à pressão no ponto 2, tá? Então, é isso. Então, se eu passar o P1 para lá, tá? Então eu vou chegar aqui, o P2 menos o P1 vai ser igual ao peso da coluna de mercúrio. Eu sei que a densidade do mercúrio é 13.600, a gravidade é 9,81 e essa minha altura aqui, tá? Ela vai valer, aqui eu coloquei 0,0255, mas na verdade é 0,025, tá? Então, pode eliminar aqui, tá? Então é 0,25. O cálculo eu fiz com 0,25, tá? Então, o valor da resposta final vai estar certo, tá? Então, P2 menos o P1 vai ser igual a 3.212,8 Pascal. Tá? Então qual que é o próximo passo? Eu jogar esse valor aqui do P2 menos o P1 para eu achar a velocidade V1. Então, para eu achar a velocidade V1, eu pego, jogo a densidade aqui, tá? A densidade que eu tinha, vezes a raiz de 3.212,8. Então eu chego que a velocidade V1 vale 3,08 metros por segundo. E como que eu acho a vazão em função de A1? Eu sei que a vazão é igual à velocidade vezes a área, da mesma forma que a gente fez no exercício anterior.
tá? Então, o V1 eu já sei, tá? E a área é igual à área de uma circunferência, então é π vezes d ao quadrado sobre 4. Então, eu chego que o valor da minha vazão vai ser 3,08 vezes π vezes 0,075, que é o valor do diâmetro ao quadrado, dividido por 4. Então, eu chego que a vazão volumétrica vale 0,35 metros cúbicos por segundo. Então, espero que vocês tenham entendido essa questão aqui, esse vídeo já ficou meio grande. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para mim, tá? E também não esqueçam de se inscrever no canal, beleza? Grande abraço, tchau, tchau.